Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, reunidos para cultuar ao Altíssimo. E uma vez mais, neste estudo maravilhoso, Seminário da Sabedoria, entrando hoje na quarta parte, na quarta semana desse estudo. E eu creio que o Senhor vai abençoar. Antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, eu queria que você guardasse esse versículo que está aí na projeção, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, em especial a parte B do versículo que está em negrito, que diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer a Deus, atender a Deus é muito mais importante do que qualquer sacrifício que possamos apresentar a Ele, independentemente da intenção. Obedecer é melhor. Amém? Muito bem, nós hoje vamos falar a respeito da lei da hierarquia. Lembrando a você que não participou dos estudos anteriores, que nós estamos falando a respeito de leis bíblicas, embora a maior parte delas, a expressão lei disso ou lei daquilo não esteja patente, não esteja expresso claramente. É uma coisa que está diluída em toda a Bíblia. Então nós vamos vendo os contextos, tanto o contexto próximo quanto aquele mais distante, e vamos então aprendendo a respeito de alguns princípios do reino de Deus que precisam ser praticados. Amém? Falamos a respeito, de qual lei? Você lembra qual? Das semanas passadas? Lei da semeadura, falamos. O que mais? Reconhecimento, o que mais? E eu olhando, Dani, olha para mim. Eu olhando pro rapaz, eu falei assim: eu conheço esse cara de algum lugar. De onde será? Agora que eu me dei conta que é o Felipe. Misericórdia. A pessoa tira a barba e fica outra pessoa. Sério, eu não tava. Eu falei: conheço de algum lugar. Quem é? Aí eu olhei bem, é o Felipe. Vocês avisam a mim quando tirar a barba, pastor, olha, vou diferente essa semana. senão eu nem conheço você. Passo direto. Misericórdia. Vamos voltar aqui. Lei do reconhecimento, o que mais? Lei da semeadura, o que mais? Irmãos, 4 semanas. Misericórdia. Tem que recapitular tudo de novo. Esqueceram. Hoje eu queria falar sobre a lei da hierarquia. No seu entender, o que significa hierarquia? Podem me ajudar? O que essa expressão quer dizer? O que mais? Nós poderíamos dizer que hierarquia nada mais é do que ordem. Uma ordem de patentes, uma ordem de posições, uma ordem de fato, onde se estabelece princípios para que uma ordem, e não aqui no sentido só de organização, mas estou falando de uma determinação, possa ser enviada através de uma cadeia de comando. Tudo bem? No reino de Deus, nós observamos que a hierarquia é algo constante. Tudo bem, irmãos? Amém? Então vamos lá. A lei da hierarquia. Eu coloquei da seguinte forma: o amor e a obediência nos fazem semelhantes a Cristo. O que nos faz semelhante a Cristo? Toda vez que eu pratico o amor, vivencio o amor. Toda vez que eu pratico a obediência, vivencio a obediência, eu estou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo. E é claro que eu estou falando obediência à palavra de Deus. A mentira e a rebeldia nos fazem parecer com Satanás. Eu acredito que você saiba que essa palavra Satanás, ela literalmente significa inimigo. Então, quando eu me faço desobediente
a palavra de Deus, eu me faço inimigo de Cristo, inimigo de Deus. A Bíblia, ela expressa isso de várias formas. Eu não coloquei aqui no estudo, mas eu creio que você conhece o texto que diz: quando eu me faço amigo do mundo, me torno amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Essa palavra inimigo tem o mesmo sentido de Satanás. Satanás é não mas o grande inimigo de Deus. Tá claro isso? Pergunta para o seu irmão: você é amigo ou inimigo de Deus? Não são nossas palavras que definem, mas nossas ações. Eu posso dizer: não, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, mas as minhas ações, em outras palavras, os meus frutos, os frutos que eu produzo através da minha vida espiritual, elas ou eles são que vão determinando para que lado estou me encaminhando. Se eu sou realmente um amigo de Deus, um servo de Deus, ou se eu sou realmente um inimigo de Deus, me tornando amigo de Satanás, dos seus princípios. Então vamos lá. Semelhantes a Cristo através da obediência. Semelhantes a Cristo através da obediência. Em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 8, tem um texto muito especial que diz: de sorte que haja em vós o quê? O mesmo. Destaque isso, o mesmo, não é um parecido, não é um semelhante, mas o Paulo, ele disse à igreja de Filipe o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o quê? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando Paulo diz que haja em vocês, igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele está dizendo obediência. Que haja em vocês o mesmo tipo de obediência que houve também em Cristo Jesus, uma obediência capaz de fazer com que ele abrisse mão de poder, de fama, de glória, para esvaziar-se totalmente, assumir uma posição de servo e, achado na forma de servo, continuar cada vez mais entregue, até mesmo chegar a aceitar e entregar a própria vida como oferta a Deus em favor da nossa vida, para pagar o preço do nosso pecado. Amém? Deu para entender isso? Então, quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu me torno cada vez mais parecido com Cristo. E talvez você saiba disso. A expressão cristão, lá no seu original, lá na sua raiz primeira, fala pequeno Cristo, um imitador de Cristo, discípulo de Cristo. É isto que significa cristão. Muita gente ostenta esse título: eu sou cristão, eu sou servo de Jesus, mas não pratica o que a palavra manda. Então não parece com Cristo, então não tem legalidade. Está claro isso? Vamos lá. Semelhante a Satanás através da mentira e rebeldia. Enquanto o amor e obediência me levam para perto de Deus, a mentira e rebeldia me levam cada vez mais próximo de Satanás. Está claro isso? Sim ou não, irmãos? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44 ao 47, diz assim: vós tendes por pai, isso é Jesus falando com os judeus daquela época, falando principalmente com os doutores da lei, que ao invés de praticar a lei e levar as pessoas a Deus, estavam desvirtuando a palavra de Deus, colocando muito mais regras, muito mais usos e costumes do que a obediência ao Senhor. Diz então a Escritura Sagrada que ele, falando com eles, falou assim: vós tendes por pai ao diabo. Isso é pesado, irmãos.